do céu e não vê as práticas, mas vê a intenção do coração, porque Deus conhece o passado, o presente e passeia no futuro. É por isso que ele apontou e disse: é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu quero. A Bíblia diz que então, agora, Deus escolhe aquela nação. No capítulo 2 de Êxodo, no capítulo 1 de Êxodo, do versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia diz que depois do processo em que José é levantado para ser o cuidador do povo de Deus, passa-se os tempos. No capítulo 1 de Êxodo, no seu versículo 6, a Bíblia diz assim: sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos daquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A Bíblia está dizendo que depois da morte de José, o grande homem chamado José, que passou pelo processo, que viveu as perseguições, que ficou 10 anos preso, mesmo sem ter feito nada, e Deus tinha preparado aquele homem para salvar o teu povo, porque se Deus não levantasse a José, aquele povo teria padecido, mas Deus nunca deixa o seu filho desamparado. Tem coragem de falar para alguém que está do seu lado? Deus não te deixa desamparado, Deus não te deixa sozinho. A Bíblia diz que agora José se levanta e Deus usa a José, mas quando Deus resolve usar alguém, tem um processo até alcançar a promessa de Deus. Não pense você que hoje você aceita e amanhã você está estabelecido numa boa, tranquilo, não, porque dentro do processo para chegar à promessa, José passa por muitas coisas, mas em tudo ele glorificava ao Senhor. Ezequiel, não estou entendendo, vou te explicar. Porque nós precisamos glorificar a Deus quando temos muito e quando não temos nada. Nós temos, Jesus, eu vou entrar nesse negócio. Nós temos que exaltar o nome do Senhor quando estamos por cima ou quando estamos por baixo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. Se Ele te colocou em cima, é porque Ele quis, mas se Ele te colocou embaixo, é porque Ele quer te ensinar algo, porque Ele quer te mostrar algo. A Bíblia diz que José passa pelo Aleluia. processo, mas Deus passou ao lado de José. Não pense você que você está sozinho, está no vale, está no deserto, está na luta, mas o anjo do Senhor, a Bíblia diz que acampa ao redor daquele que o busca e o teme e livra. A Bíblia diz que agora José ele vai passar pelo processo. O nome do Senhor vai ser glorificado, pastor, através da vida de José. José era um homem que dava testemunho aonde passava, não importasse aonde José estivesse, aonde ele punhava a mão, dava certo. Sabe aquele homem que pega aonde todo mundo passou e não funcionou, mas quando ele põe a mão, o negócio começa a andar. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus, porque quem faz produzir é o Espírito de Deus. Tanto que a Bíblia diz assim, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então Deus quer usar a mão de alguém, a sua vida, a sua casa, para fazer prosperar. Mas faça que nem José. José estava preso, mas em nenhum momento ele questionou o Senhor porque ele estava ali. Os seus irmãos perseguiram, mas José sabia que tinha um propósito por trás de tudo isso que acontecia. Só que agora o tempo passa, pastor. Engraçado que o tempo é inimigo do homem. O tempo é o nosso inimigo, sabe por quê? Porque o tempo faz a gente esquecer das coisas e dos benefícios que Deus faz em nossa vida. Se eu te perguntar agora, qual foi o primeiro milagre que Deus fez na tua vida, você vai falar para mim, Ezequiel? Eu não lembro. Normal, você não lembra. Eu sei. A Bíblia diz que agora José havia morrido. Só que do versículo 6 ao versículo 8, passam-se cerca de 220 anos. E o texto disse que o povo de Israel começou a aumentar, a frutificar. Porque quando Deus escolhe alguém ou alguma coisa, Ele faz expandir, Ele faz crescer. Veja que os egípcios ficaram com medo. Como é que pode esses homens crescer desse jeito? Eu aperto, eu bato, eu maltrato. Mas crente é que nem massa de bolo. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais pisa, mais a gente desenvolve. Porque o chamado de Deus é acompanhado de condição do céu. Eita glória! Eu não sei o quanto você tem apanhado, sofrido, mas você pode até não estar vendo. Mas no mundo espiritual, você está crescendo. Você é lembrado no céu. Porque Deus olha para quem dali, está sofrendo, está passando dificuldade, mas não abandona, não me larga, está sempre me louvando, com muito ou com pouco. Só que a Bíblia diz que agora José morre, 230 anos se passam, e os filhos de Israel cresceram, só que
graça e no conhecimento. Aumentou só o número, mas pararam de buscar. Porque o que adianta crescer tantas pessoas, ajudar tanta gente, se o nome dele não é glorificado? Antes que fique só com duas, mas que louve ao Senhor, que adore igual a gente. Eu procuro verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que então, agora o processo começa a doer, porque chega um momento em nossa vida que dói, chega um momento em nossa vida que nós nos cansamos. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante, que Davi estava numa peleja, pastor, e de repente Davi se cansa com a espada de Davi abaixa. Por que, Ezequiel? Simples, porque lutar cansa, apanhar cansa, guerrear cansa. É por isso que a Bíblia diz que é bom que ande de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que quando Davi abaixa a guarda, Isbi-Benob, primo de Golias, estava com sangue no olho, querendo matar Davi. E quando ele vê a oportunidade, ele pega a lança para ferir Davi. Só que Davi não estava sozinho. Davi tinha Abissai, que era o seu companheiro de guerra. Quando eles pensaram que ia matar Davi, Abissai ficou na frente: não, no meu rei ninguém toca. Sabe o que você precisa? De companheiro de oração. Mas cresça na graça e no conhecimento. Cresça na oração. Se muito vá para fazer fofoca, sai fora. Não, procura gente que ora, procura gente que jejua, procura gente para te ajudar, porque o processo dói, mas quando passamos com 2, com 3, com 4, ficamos no céu, as coisas ficam mais fáceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele dá condição para você e para mim. Só que o povo havia esquecido quem era Deus. O versículo 8 do capítulo 1 de Êxodo vai dizer assim, ó: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, um faraó, que não conhecera José. Entenda o que está acontecendo aqui. Está dizendo que ninguém conheceu a José, não apenas a José, não conheceu o Deus de José. 230 anos, ninguém falava, pastor, dos milagres, das coisas maravilhosas que aconteciam. Calaram na boca diante da situação, sabe por quê? Olharam para dentro de si, estava tudo bom, pastor. Tinha comida na mesa, a conta estava paga. Aí Deus olhou: eu vou começar a apertar, eu vou começar a deixar a perseguição bater, para maltratar, já que eu não, para fazer o povo voltar a buscar a presença dele. Aleluia. Chamando o que no Yassuri Equaçu. A Bíblia diz que então Deus vai permitir. Tem um texto na Bíblia Sagrada que diz assim, ó: Deus só castiga e corrige aquele que ele ama. Se você está passando por esse processo, é porque ele te ama. Se você está sofrendo, é porque ele te ama. Ele quer fazer você ficar mais forte. Só que a Bíblia diz que então, agora o povo resolve orar, pastor. Começaram a chorar, começaram a clamar: Deus, estamos aqui, Senhor, esqueceu de nós, Senhor. Aí eu vejo o Senhor dizendo: não, eu não esqueci de vocês. Foi vocês que pararam de clamar a mim. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ninguém viu, você vai conhecer. Só que a Bíblia diz que o tempo vai passando, glória, e o povo de Israel tinha por costume, irmãos, de buscar a Deus só quando estava em aflição. Aí o que Deus fazia? Deixava a aflição bater na porta. Irmãos, busca a Deus enquanto há tempo. Busca a Deus com tudo bom, com tudo melhor. Porque se você não buscar, Ele vai permitir o processo acontecer na sua vida. Porque Ele quer salvar a tua casa, a sua família. Aleluia. É necessário que Ele quer acontecer isso. Aleluia. Tem o período dos juízes. Irmãos, quem já pastor sabe, pastor já leu isso. Irmãos, o povo no tempo dos juízes era terrível. De manhã adorava Baal e de noite queria glorificar o nome do Senhor. Jesus disse que numa fonte não pode sair duas águas. Ou adora Ele em espírito e em verdade, ou não adora. E o povo vivia assim, varão. De manhã queria Deus e de noite queria fazer a sua vontade. Mas nós fomos chamados para fazer a vontade daquele que nos chamou. Por mais que aos nossos olhos pareça difícil, pareça até impossível, mas se Deus te chamou, tenha certeza que a capacitação vem junto. A Bíblia diz que então Deus resolve punir o seu povo. Jeremias, vai lá. Fala para o povo que eu vou deixar todos ficarem cativos. E lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 38. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer, capítulo 39, vai dizer assim: naquele tempo enviou Meredoc Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e
e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e já tinha convalescido. Lembra que Senaqueribe já tinha sido extinto? Deus havia enviado o anjo do céu e matado 185 mil. Porque Deus, quando quer abençoar, Ele não mede esforço para fazer. A Bíblia diz que então